Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você. Vamos conhecer um pouco do teu projeto, que é o Access São Paulo. Eu estava contando aqui um pouco do teu currículo e principalmente da tua experiência, né, de sempre ter feito um trabalho humanitário e ter vivido na tua infância próxima a essas comunidades carentes. Como é que você desenvolveu esse olhar e onde é que entra esse projeto que você trabalha com tanto carinho hoje? É uma longa história, mas depois que eu me formei, eu trabalhei com algumas agências internacionais. Eu acho que foi muito meu trabalho no campo, na África, na Nigéria, trabalhando com uma agência humanitária, que eu, em alguns campos de refugiados, me deparei com algumas situações que me incomodavam bastante. A gente ali com o projeto, com a organização com que eu estava trabalhando, a gente atendia só a situação emergencial, humanitária mesmo, Ok. comida, segurança, atender às necessidades básicas. Mas muitos desses campos, assim, às vezes, eles, assim, tem famílias que fazem as suas vidas, tem campos de refugiados que existem há 10 anos, há 20 anos. Então, no meu dia a dia, depois que a situação emergencial estava atendida, me incomodava um pouco algumas crianças que não tinham muito o que fazer, meio perdidas, elas extremamente criativas, né? Capacidades assim infinitas assim do que fazer, de como criar brinquedos e brincadeiras, mas assim sem nenhum apoio assim educativo, não existia nada assim, nenhuma organização, porque realmente você está numa situação de conflito, está numa situação de guerra, não tem mais nada além disso. As pessoas ali estão realmente tentando sobreviver. Então, isso me incomodava muito. Nossa, então essas crianças estão condenadas agora, sabe? Tipo, os próximos 10 anos, dependendo da situação do país, realmente elas não têm como se desenvolverem num futuro, talvez promissor, em alguma coisa que elas queiram no futuro. Quando a gente pensa nessas comunidades carentes aqui no Brasil, a primeira imagem que vem é a do tráfico de drogas, que é muito presente. É mesmo? Você que vive isso, as crianças acabam indo para essa direção? Eu tentando adaptar a situação, entender a situação do meu país, vindo para São Paulo, eu quis entender mais o que a gente tinha como contexto frágil aqui em São Paulo. Claro que a gente tem uma realidade muito diferente, a gente não tem uma guerra, a gente não tem um conflito, mas a gente tem uma violência urbana e toda a questão de segurança e das zonas frágeis em grandes cidades como São Paulo, que é um grande problema que as crianças, como eu entendi, elas passam por processos parecidos, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso, talvez, a sonhar alguma coisa, o que eu quero ser quando eu crescer, elas não têm isso, e às vezes elas nem chegam a pensar isso, certas coisas não são para mim. Então, eu vindo para São Paulo, eu comecei a estudar essas comunidades e tentar entender um pouco mais o que é esse contexto, né, dessas zonas frágeis, da favela, o que a gente pode desmistificar, porque eu acho que existe muito assim uma ideia errada do que é a favela, ou que todo mundo ali lá dentro não está interessado, não quer ser educado, ou todo mundo ali é criminoso. Isso não é real. Não é real, existe muito mais ali do que o crime organizado. Muito mais, e tem crianças ali, adolescentes, que realmente assim estão batalhando assim, tentando ter um futuro diferente. Agora, me contaram que você foi conversar com o pessoal do crime organizado ali na comunidade que você desenvolve um trabalho. Como é que foi isso? Eu comecei entrando nessas comunidades, tentando falar com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, alguém que já tinha desenvolvido um projeto, e daí ia sendo apresentado para outros meninos. Eu queria chegar muito nos meninos, nos adolescentes, para saber quais deles, assim, o que era o dia a dia deles, assim, em que situação eles estavam no crime. E isso demora muito tempo, porque eles não se abrem facilmente com você. Então, de uma maneira bem informal, eu falei com... Eu acabei me aproximando muito de 2 que foram ex-traficantes, que hoje em dia realizam trabalhos incríveis dentro da comunidade. E eu fiz uma parceria muito forte com eles. Bom, através deles, vamos articular algumas coisas aqui dentro, porque eu sozinha lá, primeiro que... Tem toda a questão de segurança, Claro. Eu não saberia para onde ir direito, e eles são quem sabem quem é quem realmente. Então, como que começou em 2015? Eu comecei a entrar lá com agenda nenhuma. Eu falei assim, então vamos fazer um café da manhã todo domingo de manhã.
A gente ia na casa de um deles, na laje da casa deles, e literalmente eu trazia bolo de cenoura, que uma vez minha mãe às vezes fazia, e frutas, e a gente sentava ali para conversar. Primeira coisa que você precisa é ganhar confiança. Se envolver com eles. E eu queria entender por que eles chegaram onde eles chegaram, por que eles queriam aquilo, que sonhos eles têm, e tentar entender quais que são os verdadeiros desafios do dia a dia. Então, isso assim, isso foi assim, por um ano, mais ou menos, assim, por alguns meses, talvez eu não fiz isso, só para entender um pouco da realidade. Eu ainda sinto que eu não entendo muita coisa, assim, sabe? É um contexto bem denso. E o que a organização de fato desenvolve lá? Eu disse que você diz para essas crianças que sim, é possível sonhar. Como é que você coloca essa possibilidade do sonho acontecer? A gente fala muito nessa coisa do sonho, o que você gostaria, e não pense que você, porque você viveu uma infância excluída, você não pode atingir certas coisas. O que a gente pode fazer para articular isso? E a gente tenta trabalhar muito com cada um deles individualmente, não com uma sala de aula de 30 pessoas e a gente vai falar igual, a receita é assim. Então, assim, a conversa ela é muito individual. E como que eu tento fazer? Aí é uma variação de várias coisas, assim. A gente, só para te dar um exemplo, em 2015, teve um menino que me aproximei muito, ele sempre gostou muito de vídeo, fotografia, e usuário de drogas, e naquela situação, né, que gostaria muito. Então, assim, você começa a criar as pontezinhas, são pequenas pontes. Eu conheço um produtor, né, alguém que trabalha com vídeo edição que eu poderia te apresentar, um estúdio super legal ali da Vida Madalena, de repente você pode falar e começar a entender mais o que é. Aí eu, enfim, com uma vida, né, um pouco fora do país também, vendo muito da parte de filantropia para os projetos aqui em São Paulo. Fora eu consegui fundos para comprar uma câmera para ele profissional, eu consegui comprar uma Canon para ele, trouxe, e aquilo para mim, eu acho que fez muito, assim, o impacto foi muito maior para mim do que foi para ele, do que poder chegar e dar aquela câmera na mão dele. E, enfim, as coisas que ele falou, assim, são fortes, são pesadas, porque eu mal conhecia ele. Ele falou assim, André, ninguém... Sabe, você me dá uma câmera, assim, geralmente eu sou um negro, trombadinho, eu tô aqui para roubar, e você pegar, trazer uma câmera e me dar, assim, você acreditar que eu posso fazer alguma coisa com isso. Aquilo, para mim, assim, foi mais transformador para mim do que para ele. E hoje em dia ele tá realmente trabalhando com isso, sabe? Ele conseguiu estágios com estúdios, assim, em São Paulo, sabe? Ele está realmente fazendo isso. Então, assim, isso é só um pequeno exemplo, assim. Então, é uma junção de várias coisas. É o networking, as pessoas que você conhece que podem estar te dando essa assistência e podem dar, de repente, apadrinhando e ensinando esse menino alguma coisa. Também, eu falo muito do poder da ferramenta, de poder dar o produto. Isso custa dinheiro, né? Então, assim, são várias coisas juntas, assim, que se eu pudesse... faria isso por mais 500 crianças, entendeu? Mas são passos de formiguinha, assim. Então, você cria oficinas, às vezes, por pontos de interesse comum? Então, você vai reconhecendo a necessidade individual e, de repente, você aglutina para um profissional que você conseguiu encontrar e tem condição de falar de um determinado assunto. É mais ou menos por aí. A gente tenta fazer isso. Então, a gente tem hoje um projeto piloto no Capão. E eu tento bater muito na tecla que o nosso foco é a criança em maior vulnerabilidade. Nem que a gente, várias vezes, vai lá na casa, no barraco, pega a criança, tenta convencer o pai, porque nem sempre é fácil, a gente vai levar. Então, isso acontece muito. É a criança que realmente não tem acesso a nada, não tem incentivo dos pais, é abusado dentro de casa. Então, assim, a gente traz essa criança e tenta conversar com eles. E sim, dentro desse centro, a gente tenta exatamente criar isso e criar essas pontes que eu mencionei. E de acordo com o interesse dele, do que ele gostaria, qual é o foco dele, o que você gosta? Você gosta do esporte, você gosta da arte, você gosta da cultura, você gosta de quê? De comunicação, você gosta de ler livros, você gosta de escrever poesias. E é legal porque você vai descobrindo os talentos de cada um. E daí, claro, a gente tenta articular quem são os agentes na sociedade que pode estar ajudando, apadrinhando essa criança. Muito legal. Olha, além dos Estados Unidos, que é onde você mora hoje, né? Você morou na Zona Sul de São Paulo,
trabalhou no Comitê da Cruz Vermelha na África em 2014, como a gente também falou sobre a tua passagem pela África. E você também teve uma missão na Nigéria, que te abriu muitos olhos para o potencial das crianças, como a gente conversou no começo da entrevista. Qual foi uma experiência muito marcante que você teve fora do país? E, de fato, contribuiu muito para você abrir o teu olhar para o que acontece no Brasil? Nossa, enfim, quando você está num contexto de guerra, você... Acho que assim, eu fui educada em várias coisas, não só você ter uma noção de como você se porta nesses contextos, que você está totalmente numa zona que não é sua, mas assim, acho que o mais forte dentro dos campos foram ver assim, o tanto que as crianças queriam aprender, o tanto que elas estavam interessadas para o novo, o tanto que elas queriam algo assim, sabe? São crianças que me parecia ali que elas estavam condenadas a um futuro que não tinha, assim, promessa de nada. E assim, não era justo. Então, assim, você vê ali o que você pode fazer. É muito difícil você articular qualquer coisa dentro de um contexto daquele que não é o seu país. Sim. Então, para mim, era muito bom. Aqui, infelizmente, né, enfim, as necessidades são infindas e eu não consigo, não vou mudar essa realidade. Então, eu trouxe muito isso, assim, num contexto que eu tenha talvez mais um poder de ação, que eu possa articular mais recursos e fundos para estar trabalhando com o mesmo jovem aqui dentro da favela, que às vezes, muitas vezes se sente assim, condenado a um futuro que não foi o que ele talvez gostaria, entendeu? É interessante que você disse, até no começo da nossa conversa, que você viveu essas zonas de guerra, estava lá. E aí, quando você conheceu algumas das comunidades que a gente tem no Brasil, você viu que alguns lugares ali são tão precários, as pessoas têm necessidades tão grandes quanto essas zonas de guerra que a gente ouve tanto falar, né? O que você acha que tem de tão comum? Quais são as dificuldades lá que são as mesmas dificuldades aqui, numa mesma intensidade, inclusive? Isso foi uma surpresa, assim, para mim, quando eu vim para São Paulo. Eu cresci na Zona Sul de São Paulo, eu frequentei o Unasp Campus 1. Então, assim, o Capão Redondo... e só um parênteses do que é o Capão Redondo na comunidade internacional. Em 96, na década de 90, a ONU emitiu um relatório classificando o Jardim Ângela, Capão Redondo, como uma das zonas urbanas mais perigosas do mundo. Relativo aos índices de homicídios, né? Uhum. Então, claro, isso a parte de zonas de conflito, não zonas de guerra. A gente está falando só de zonas urbanas, então eles classificaram. Então, assim, Mas que morrem tantas pessoas quanto nas zonas de guerra. Então, a gente tem na esses década números. de 90, era um lugar, assim, extremamente violento. Sim. E foi aonde, assim, eu passava por ali muitas vezes. Nunca entrava, né? Mas, assim... Para mim, quando eu comecei a me interessar por isso e comecei a realmente pesquisar e entrar dentro das comunidades para ver o que é essa situação, essa parte, como eu poderia contribuir, essa parte de construção de paz, que foi o que eu estudei na teoria, mas o que é realmente isso dentro do contexto brasileiro ou aqui na cidade de São Paulo, foi uma surpresa, assim, entrar em muitos desses bolsos, assim, das favelas e ver que as mesmas situações que eu vi em lugares paupérrimos na África, nas zonas rurais da Nigéria, são situações iguais ou, se não, piores aqui. E só em questões práticas, me dá um exemplo, Andréia. Você entra em barracos aqui, assim, é barro, assim, batido no chão. Você tem ali uma camadinha ali de palha ou de uma toalha que eles estão dormindo em cima disso. Ou aquela folha de madeira, né, que eles usam, assim, nos barracos, assim. Papelão, banheiro não existe. Então, literalmente, cavar um buraco no chão. Um esgoto a céu aberto. Muitos lugares da África é assim. E a gente tem isso. E a gente tem isso numa cidade como São Paulo. Você imagina o que a gente deve ter no norte, no nordeste, outros cantos no do sul do Brasil. Então, assim, é uma realidade que a gente maquiou por muito tempo. Talvez a gente não queira ver por muito tempo, mas a gente tem muito disso ainda aqui no Brasil. Ô, Andréia, você comentou também, né, que quando você deu a câmera lá pro menino, a tua alegria parecia maior do que a dele.
Me fala um pouco dessa troca, porque é isso, muitas vezes a gente pensa que vai contribuir num projeto, a gente vai dar uma contribuição, mas na verdade a gente se realiza muito mais do que talvez a gente contribua na vida daquelas pessoas, né? Isso com certeza, assim, sabe? Mais e mais eu vejo isso, assim, a minha alegria de poder, assim, contribuir, fazer diferença. E às vezes é cansativo, eu fico imaginando, assim, tá valendo a pena tudo que eu tô tentando fazer? E cansa, assim, sabe? E às vezes você tira tempo, você vê muito problema acontecendo, tirando, assim, tempo e recursos né, do meu próprio bolso, assim, para fazer as coisas. E às vezes não sai do jeito que você queria, ou às vezes você vê um jovem que volta pro tráfico e tudo que você tentou. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas quando isso acontece, de poder, de você ver, e ele, a reação dele comigo, ele falou assim, sabe, às vezes ele falou, meus pais nunca acreditaram em mim, assim, como você, sabe, de você colocar essa confiança, de me, sabe, ele falou assim, eu sei quanto isso custou, assim, para você conseguir, para você ir atrás, e você acreditar em mim, e num sonho que eu tenho, ele falou assim, não. Então, assim, aquilo pra mim É muito forte, né? É muito forte, assim, sabe? Que seja a vida de um, que amanhã dê tudo errado e eu não consiga mais levar esse projeto adiante. Mas já valeu que a pena. seja, exatamente, assim. Eu sei que uma vida, assim, eu não digo eu como pessoa, mas a organização, a gente conseguiu, muitas pessoas, assim, estão apoiando e a gente conseguiu, talvez, assim, um impacto na vida de uma criança. Isso é muito legal. Andréia, gostei demais de ter tido você aqui para explicar isso. É muito bonito ver o teu desprendimento, né? Porque você poderia estar cuidando lá do teu trabalho, lá nos Estados Unidos, esquecendo de toda a história aqui dessas comunidades no Brasil, mas você né, aproveita o seu tempo livre, as suas férias, para poder cuidar do projeto. Então, parabéns e que Deus te abençoe para que você consiga ajudar mais essas crianças, esses jovens nessas comunidades.